Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estudar mais um capítulo de Provérbios. Eu acho muito interessante o livro de Provérbios, o livro que Salomão, filho de Davi, ele proveu alguns caminhos tortuosos entre aquele que procede com maldade e o caminho daquele que é justo, daquele que procede com um caminho reto. Salomão foi o mais sábio do Antigo Testamento. Não houve homem mais sábio do que Salomão no Antigo Testamento. E ele descreveu alguns capítulos da palavra de Provérbios. E eu quero aqui relatar alguns versículos a vocês. Vamos estudar. Separei 16 versículos, É coisa rápida, somente para a sua meditação. Cabe você pegar a sua Bíblia, abrir aí no livro de Provérbios, capítulo de número 10, e vamos estudar os versículos, amém? No versículo 1, ele vai falar: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Aqui ele vai falar 3 posicionamentos, ou até 4. Ele vai falar do filho sábio, e ele vai falar, da alegria do seu pai em ter o seu filho em conhecimento. E ele vai falar também que o insensato, a pessoa que desequilibrada, a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele vive desobedecendo aquilo que o Senhor ordenou para a vida dele. E por isso, a Bíblia está relatando no versículo 1 que ele é a tristeza da sua mãe. Cabe a você dar uma olhadinha bem nos noticiários, jornalismo que nós temos por aí, e você vai ver que este versículo vai caber muito bem com algumas pessoas. No versículo 2, ele vai falar aqui: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. A impiedade, irmão, a impiedade que, na verdade, a impiedade é algo que alguém está cometendo com perversidade, aquele que quer só te prejudicar. São pessoas que cometem a impiedade. E a impiedade é o contrário de piedade, Aquele que age com misericórdia, aquele que ajuda, aquele que é piedoso com o seu próximo, estende as suas mãos, esse é o irmão piedoso. Agora, aquele que age com impiedade, você sabe muito bem que ele, no seu coração, mora a violência, mora a perversidade. E na verdade, ele vai falar sobre a impiedade, o tesouro das impiedades que nada aproveita, a pessoa que acha que vai ultrapassar você por causa dos bens, por causa das riquezas, maltrata, ele xinga, ele bate, ele aniquila, enfim, coisas que algumas pessoas cometem por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder. Infelizmente, o dinheiro é bom, porém, se tiver na mão de pessoa errada, ele acaba trazendo uma verdadeira desgraça na vida do ser humano. No versículo 4, e ele vai falar, no versículo 2, mas a justiça livra da morte. Então a justiça, que justiça é essa? A justiça de Deus. Tem a justiça do homem, mas tem a justiça de Deus. A justiça dos homens, elas resolvem através do tribunal, do juiz aqui dos homens, sobre as suas leis, Mas tem a justiça de Deus, essa qual o ser humano acha que vai ganhar vantagem praticando uma injustiça, mas o próprio Deus, que está sob o domínio de todas as coisas, vai ver que essa pessoa que cometeu maldade vai receber a sua própria maldade. Infelizmente, existem pessoas que praticam a injustiça e acham que vão ganhar vantagem em cima de algo,
Mas infelizmente a palavra está dizendo que se ele não praticar justiça, ele vai acabar entrando no caminho da morte. Mas se ele é uma pessoa que tem a justiça, né, no seu coração, a justiça de Deus, enfim, respeita os homens também, né, não pratica maldade com os homens, ele vai ter, né, ele vai ser livrado da morte. No versículo 3, o Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Aí, meus irmãos, a palavra avidez vem do ávido, que é aquele que deseja com ardor. Pessoa avidez é o mesmo que aquele que pratica o ávido. E o ávido, ele está relacionado também à pessoa avarenta, aquela que pratica, que tem um desejo de crescer, tem um desejo de ficar rica logo, e acaba cometendo algumas maldades com o próximo por causa do dinheiro, por causa da fama, voltando a relacionar este sentido, que o homem acaba agredindo o seu próximo por causa do dinheiro. E aí ele vai falar, né, no versículo de número 3, o Senhor não deixa ter fome o justo, pessoa justa, pessoa que pratica a justiça de Deus, mas ele rechaça a avidez, e a palavra rechaça e resiste àqueles que são avarentos, dos perversos. Ele resiste à avidez dos perversos. Pessoa perversa, a pessoa que simplesmente no seu coração vive maquinando as maldades. Infelizmente, né? Tem muitas pessoas assim e acabam entrando no caminho de transgressão. Vamos no versículo de número 4. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então aqui ele está falando, na verdade, da preguiça. Existem traduções bíblicas que vai trazer, o versículo 4 vai falar sobre a preguiça, a mão remissa, aquele que não é esforçado a trabalhar, não é esforçado a se dedicar, né? Infelizmente, a pobreza vem para esses tipos de pessoa. Mas a mão do diligente, na outra parte do versículo, vem a enriquecer. O que é a pessoa diligente? Diligente, irmão, uma pessoa zelosa, pessoa que zela, uma pessoa que cuida, né? Que se esforça a ter as coisas, que se dedica. Então, ser uma pessoa diligente hoje está escasso, irmão. Uma pessoa diligente está escasso, por quê? Porque a maioria das pessoas procuram as coisas fáceis para se lidar. E infelizmente, né, por este motivo, acaba entrando em um erro muito grande. Então, fica a dica, que a gente venha a ser esforçado, que a gente venha a ser dedicado para alcançar as nossas bênçãos. Existe pessoa, né, que vai para a igreja, se dedica, busca a palavra de Deus, ora a Deus, pede uma bênção, mas ele não está se esforçando. A bênção começa quando eu sou esforçado. A bênção é entregada quando eu me dedico, quando eu acredito que vai acontecer. Amém? Versículo 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Dormir na cega, irmão, aquela pessoa que o dia da colheita, o dia de trabalhar, ele está dormindo. Então aqui Salomão viu que existem filhos, né, que estão
dedicado a trabalhar, dedicado a se esforçar, dedicado a juntar o seu pão. Existe um versículo na Bíblia do próprio Salomão que ele vai dizer que a formiga, né? A formiga, ela trabalha no verão para juntar o seu alimento, mas ele vem falar aqui do filho preguiçoso, aquele que no dia que é para ele ajuntar o dinheiro, ele está caindo fora, ele não quer trabalhar, ele não quer se esforçar, ele não quer se dedicar. Às vezes até arrumou um emprego, mas não quer trabalhar. Existem muitas pessoas assim. Cada versículo desse, irmão, na verdade, nós teríamos que ficar aqui meditando muito tempo. Mas como eu quero fazer um vídeo bem curto, para poder vocês meditar sobre o livro de Provérbios 10, eu separei 16 versículos. Mas eu estou vendo que o vídeo vai passar além do que eu quero fazer, né? Então eu vou pular para outros versículos aqui. Eu achei interessante o versículo 6. Sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Aqui nós vemos que existe um versículo lá em Mateus 12:34, eu anotei aqui, o que fala a boca está cheia do coração, né? Então sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. A pessoa perversa, a pessoa que maquina no seu coração a maldade, que sempre está ali imaginando as maldades para poder prejudicar o seu irmão. Infelizmente não tem uma memória boa, não tem um coração bom, e por isso a sua boca vai transmitir as maldades que estão guardadas no coração. E nós sabemos que o coração do homem, Satanás, os demônios, eles podem querer em dominar o coração, como ele fez com Judas, como ele fez com Caim, como ele queria fazer com Balaão. Enfim, vários homens que se deixaram ser usados pelo próprio Satanás, como a mulher Jezabel também, que queria matar Elias, o profeta de Deus. Enfim, vários homens e mulheres que tentaram fazer as maldades com a sua perversidade, com o seu coração maligno. E por causa das suas imaginações pecaminosas, do seu coração cheio de maldade, a sua boca falava, a sua boca fazia algo, falava algo e praticava alguma coisa de maldade com o seu próximo. Vamos no versículo, vou separar aqui mais 2 versículos. O versículo 10, ele vai continuar falando dos lábios insensatos. Versículo 10, o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. E aquela pessoa que não tem sensatez. O que é sensatez? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que cuida de si para cuidar do seu próximo também. Uma pessoa que não quer maldade com o seu próximo, é uma pessoa sensata. Uma pessoa insensata é o contrário. Pessoa desequilibrada é uma pessoa que vive com intenções malignas no coração, querendo prejudicar o seu próximo, querendo prejudicar o seu irmão. O livro de Provérbios, irmãos, se eu fosse você, eu fazia igual eu estou fazendo. Eu estudava o livro de Provérbios, porque no livro de Provérbios nós vamos encontrar significados de pessoas que infelizmente se acabam sendo usadas pelo inimigo. E também nós vamos observar para não sermos igual, para que nós não venhamos praticar maldades contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Isso acaba afetando a vida do próximo, acaba afetando a vida do seu irmão. Enfim, você acaba atrasando a vida dele. Existem pessoas que estão, infelizmente, com esse processo
de não conhecer a Bíblia, aquela pessoa que não é uma pessoa equilibrada, que não é uma pessoa sensata, enfim, acaba atrasando a vida do seu próximo, acaba trazendo o seu próximo para trás e ultrapassando a vida dele. Na verdade, por isso que o próprio salmista vai dizer que o justo sofre muitas aflições. Olha, o justo sofre muitas aflições. Por quê? Por causa do perverso, por causa do insensato, por causa do ímpio, por causa daqueles que cometem impiedade. Meus irmãos, eu quero finalizar. Vou separar o versículo de número 11 para mim finalizar. A boca do justo é o manancial da vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Duas partes: a boca do justo, pessoa que pratica a justiça de Deus. Praticar a justiça de Deus é lutar contra o pecado. Algumas pessoas interpretam errado a palavra justo. A palavra justo vem do significado de praticar a justiça que é de Deus. Justiça de Deus é guardar os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, zelar, cuidar dos mandamentos para cumprir aquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento, né, para o povo de Israel. E aqui, diante desta passagem, nós vamos finalizar dizendo que o próprio Jesus é o nosso manancial da vida. A palavra dele, a Bíblia dele. O Espírito Santo faz parte do processo de Deus. Ele é o Deus através do Espírito Santo. Ele é Deus através de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos nós. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. O vídeo já passou os minutos que eu queria falar. E eu deixo minha paz vos dou a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada um, Pai. Que o Senhor, meu Deus, cubra eles de todas as maldições. Livra eles, meu Pai, de toda morte, de toda perseguição. Que o Senhor, meu Pai, apanha eles com as suas mãos e venha cuidar de cada um deles. Que o grande amor de Ti, ó Pai, e as consolações do Espírito e o amor de Jesus Cristo esteja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos.